Se alguém te perguntasse como um pecador pode ser considerado justo diante de Deus, o que você responderia? A resposta a essa pergunta vai mudar muito sobre a sua fé. E é importante saber respondê-la. Deus justifica aqueles que Ele chama, mas essa justificação não significa que Ele coloque em nós uma justiça que é nossa própria, que nos é devida, como se nós tivéssemos nos tornado bons o suficiente. A justificação é Deus perdoando os nossos pecados e nos considerando justos por causa de Cristo. Repare, considerando e não tornando de fato. Como Romanos 3:24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não é mérito nosso, é pura graça. Então, de certa forma, nos tornamos justos, mas não porque somos em nós mesmos, mas porque Cristo nos considera ou nos faz justos em nosso lugar. Muita gente pensa que somos justificados porque temos fé, mas na verdade a fé não é o que nos torna justos. Cristo é que nos torna justos. Deus não olha para a nossa fé como um mérito, mas nos justifica porque imputou a justiça de Cristo sobre nós. Filipenses 3:9 vai explicar dizendo que ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A fé que justifica é o único meio pelo qual nós recebemos a justiça de Cristo. Ela é como a ponte que traz essa justificação. Mas essa fé nunca vem sozinha. Ela sempre traz com ela outra graça, ou outras graças, como o amor e a obediência, por exemplo. Tiago 2,17 nos lembra que, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Ou seja, não somos salvos pelas obras, mas a fé verdadeira sempre vai gerar as boas obras. A justificação, ela não é barata. Jesus pagou um preço alto para que nós fôssemos declarados justos. Ele viveu uma vida perfeita e morreu no nosso lugar, satisfazendo completamente a justiça de Deus. Lá em Isaías 53, versículo 5, nós lemos que ele foi transpassado ou atravessado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Deus então já decretou desde a eternidade quem ele justificaria, mas essa justificação acontece no tempo certo, quando o Espírito Santo aplica a obra de Cristo em nossas vidas. Romanos 8:30 vai mostrar isso dizendo, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Quem foi justificado nunca, jamais pode perder essa condição, mas pode sim entristecer a Deus e precisar renovar o seu arrependimento. Pode andar em alguns momentos distante de Deus, mas o Espírito Santo vai o constranger para que ele sempre volte para o caminho de Deus. Em 1 João 1, versículo 9, nós lemos que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E nos perdoar os pecados ou todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, desde o Antigo Testamento, os crentes sempre foram justificados pela fé, assim como nós. Gálatas 3, versículo 6, confirma dizendo que assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça, nós também somos, ou nós também passamos por esse processo. Ou seja, ninguém nunca foi salvo por obras, mas sempre pela graça mediante a fé. Então a justificação é um presente da graça de Deus. Não é algo que conquistamos, mas algo que recebemos pela fé. E a fé verdadeira sempre gera transformação. Nunca estará desassociada a um novo estilo de vida. Então, se um dia lhe perguntarem como que um ser humano pode ser justificado, ou como Deus pode considerar alguém bom, como alguém pode ser salvo, você já sabe, através da justificação que há em Jesus Cristo. Somente aí.